Se você tem o sonho de transformar sua ideia criativa ou a sua história em um livro autoral e escrever o seu livro do zero, sem gastar nenhum centavo, você está no vídeo certo. Olá, eu sou Rosivan Saldanha, professor e escritor, e ajudo pessoas a transformar suas ideias criativas em publicações. E eu gostaria de iniciar esse vídeo compartilhando com vocês um pouco da minha história. Eu nasci em uma família muito simples do sertão nordestino, sem muitas condições, mas desde criança com um sonho muito pulsante de escrever um livro. Mas um dia isso saiu do papel e eu tenho aqui em minhas mãos O Peso das Asas, um livro autoral. Eu descobri como eu poderia, mesmo sem influência, mesmo sem dinheiro, consegui encontrar um caminho para escrever o meu livro do zero. E sabe qual é a parte importante? É que essa pode ser sua realidade também. Se você tem um sonho, tem uma ideia criativa, uma história que você considera interessante, eu acho que o mundo precisa ouvir isso. Quem sabe você possa deixar isso como um legado, até mesmo para as próximas gerações. Mas como fazer? Que meios? Quais as ferramentas que você pode usar? Aonde você pode publicar a sua obra? É o que nós vamos aprender nesse vídeo. Então fica comigo aqui até o final, que eu vou te mostrar um passo a passo, tá bom? Sem enrolação, de como você pode fazer isso. O conteúdo que eu vou te mostrar nesse vídeo é um resumo de um e-book que eu preparei. Escreva seu livro do zero. Mas calma, você não precisa comprar também esse e-book. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você baixar, caso você queira, gratuitamente o e-book Escreva o seu livro do zero. Muito bem, vamos começar o nosso passo a passo. Vou compartilhar com vocês em algum momento a tela do computador e o e-book que eu mencionei, Como Escrever Seu Livro do Zero, será aí o nosso roteiro com o passo a passo. Primeira coisa muito importante que você precisa responder é por que você quer escrever um livro. Todo livro começa com um motivo. Pode ser uma história que insiste em ser contada, um aprendizado que você quer compartilhar, ou simplesmente o desejo de deixar um legado. Mas entender por que você quer escrever é o primeiro passo, e talvez o mais importante dessa caminhada. Escrever um livro sem propósito é como iniciar uma viagem sem destino. Você pode até chegar a algum lugar, mas talvez não seja onde queria estar. Pergunte-se a si mesmo: o que me move a escrever? O que quero que o leitor sinta quando terminar o meu livro? Quero inspirar, ensinar ou apenas contar uma boa história? Segunda coisa importante: conheça o seu público. Não existe um livro universal. Cada história, cada obra tem um público específico. Pessoas com interesses diversos, idades diferentes. Entender para quem você está escrevendo é fundamental. Então, o seu livro vai atingir um público que está em busca de um devocional religioso, jovens e adolescentes que querem saber de um romance histórico, uma ficção, ou então é um livro de autoajuda, um livro prático para pessoas que estão buscando ali uma motivação e dicas práticas de sucesso para a sua vida. A terceira coisa muito importante para quem pensa em iniciar o livro é a questão da disciplina. Não adianta de nada você começar com tudo, a todo vapor, passa 24 horas escrevendo, mas se não manter uma constância, uma disciplina. E a quarta dica aqui nesse tópico seria definir o seu gênero e formato, né? Existem alguns tipos de livro. Você pode escrever um romance, uma ficção, que são histórias com personagens, com enredos. Existe também o conto-novela, que são narrativas curtas, intensas e diretas. Pelo tamanho, a minha obra também se encaixa nisso, porque é um romance curto, né? Tem a não ficção, que são livros de ideias. Aqui nós incluiríamos livros práticos, né, de autoajuda, livros de motivação, de desenvolvimento pessoal. Ok, aqui no e-book você vai encontrar alguns exercícios práticos. Eu não vou me deter nisso agora, para o nosso vídeo não se estender demais. Antes de avançar aqui, deixa eu já estabelecer uma meta. Se atingirmos 100 likes nesse vídeo, eu vou postar mais alguns vídeos com passo a passo de cada capítulo do e-book detalhadamente, tá bom? Então, se você está gostando dessa ideia de escrever o seu livro do zero, sem custo, e quer aprofundar isso, mete o like aí, se não é inscrito ainda, já se inscreve,
e eu vou compartilhar com vocês aqui muita coisa boa nos próximos dias. Já ativa as notificações também para não perder as novidades. Então vamos lá, como estruturar a sua ideia, né? Transformar uma ideia vaga em uma história sólida. As 3 perguntas de ouro na estruturação de uma ideia, né? O que quero contar? Que é a essência da história ou da mensagem. Por que isso importa? Qual a relevância emocional ou social que isso tem, né? Que vai impactar a vida de alguém. Como quero que o leitor se sinta ao terminar? Então é importante que a sua ideia saia da sua mente e seja estruturada. E para isso você vai precisar escrever naturalmente, né? Você tem aí a opção de passar isso para um caderno físico. Muitos escritores, principalmente aí na área de ficção, de romance, preferem antes de tudo escrever num papel ali, num caderno, né, a sua ideia, o seu esboço, para depois passar para um documento digital. Você pode já começar escrevendo ali diretamente no arquivo digital. E aí a sugestão que eu dou, não é minha, claro, a maioria dos mentores literários sugere isso, que você utilize, já escreva o seu texto ali no Google Docs, já formate num padrão de livro, para já ir tendo uma cara de livro, mesmo à medida que você vai escrevendo. E aí, deixa eu mostrar para vocês, vou deixar também na descrição o link aí do Google Docs, mas é simples, ó, para você que ainda não tem contato nenhum, para mim já vai aparecer aqui, eu já tenho vários arquivos aqui, quando eu quero voltar a um deles, eu clico em cima, mas se você vai começar do zero, você vem aqui, um documento em branco, como escrever seu livro do zero. Ok. Também eu sugiro para vocês, como falei, vou dar dicas de ferramentas, essa extensão aqui, ó, Language Tool. É uma extensão que você ativa vou deixar o link também. Vou ajudar, vou deixar todos os links possíveis, tá bom? Vou deixar o link aqui dessa ferramenta na descrição, que ela corrige automaticamente à medida que você vai escrevendo, ainda que nesse momento não foque tanto em correções, mas já ajudando aí erros gramaticais, redundâncias. Então ele vai fazendo sugestões aí para melhorar a sua escrita, tá bom? Especialmente para quem não tem o hábito ainda de escrever. Então já fica aí essa dica, o meu já fica ativado. Então, feitas essas dicas, outras pessoas usam também, né? Além do Google Docs, usam o Notion, Trello, que são ferramentas que ajudam a planejar seus capítulos aí, estruturar a sua obra. E aí uma dica de ouro aqui, ó, já nomeie o seu arquivo com o título do projeto. Escreva seu livro do zero. Então, começou um projeto, é interessante que já tem um título, a gente vai falar sobre isso aqui, ainda que seja provisório, mas já dê a cara do seu documento. Então, todo livro, seja ficcional ou não, precisa de uma estrutura narrativa. E a tradicional, o modelo clássico, tem 3 atos, né? O ato 1 apresenta o mundo, o problema e o objetivo do protagonista. O ato 2, o conflito, as tensões aumentam, surgem obstáculos, dilemas. E o terceiro ato é o desfecho, interessante ali para a sua obra. Conte um resumo em uma frase do seu livro. Se você não consegue resumir sua história em uma linha, talvez ainda precise lapidá-la. Alguns exemplos aqui. Um jovem pobre descobre que é o herdeiro de um trono esquecido. A professora supera a depressão ao escrever um diário. O manual que ensina qualquer pessoa a publicar seu primeiro livro. Olha que interessante, você transformar a sua ideia em uma frase. Essa frase é o núcleo da sua narrativa. A partir dela você pode expandir para um resumo de parágrafo, depois para um esboço de capítulos e só então iniciar o texto completo. Tópico 3, construção do universo. Você já tem uma ideia sólida e um propósito claro. Agora chegou a hora de dar forma à sua história. Como falei anteriormente, independentemente do gênero, a sua história precisa ter um início, um desenvolvimento, um clímax, que é o ponto de virada, um momento de maior intensidade emocional, e um desfecho, que é a resolução, o aprendizado, a lição final ali da história. Definir muito bem os personagens, né?
Se é um livro de desenvolvimento pessoal, geralmente é a pessoa falando ali, né, na primeira pessoa. Se é uma ficção, então definir os personagens, criar vamos dizer assim, um dossiê para cada um deles, né? Quem é, de repente com idade, com a personalidade, com os sonhos, os medos, criar uma ficha de fato para cada personagem, depois estruturar isso em capítulos e fazer um equilíbrio entre planejamento e liberdade. Algumas pessoas decidem, né, alguns escritores decidem não planejar nada assim, só ter a ideia de sair escrevendo e ver o que dá no final. Outros planejam tanto que nunca conseguem avançar com a sua obra. Então a ideia é ter um equilíbrio, fazer um planejamento, mas deixar fluir, deixar fluir. Em alguns momentos você vai precisar fazer grandes alterações na estrutura, incluir personagens, retirar personagens. Então é importante ter um planejamento, onde você está, onde você quer chegar, o caminho por onde você deseja percorrer, mas também precisa de liberdade, porque você mesmo, quando estou escrevendo, eu mesmo vou, vamos dizer assim, é como se eu estivesse com a câmera acompanhando uma cena em que eu também vou descobrindo muitas coisas ali que eu não fazia ideia que iria encontrar. É algo realmente muito incrível. Tópico 4, o processo de escrita, né? Do rascunho à primeira versão. Então, a rotina do escritor independente envolve compromisso diário, até porque nós temos as nossas tarefas, atribuições, seja na escola, no trabalho, e requer aí um compromisso, escolher um horário fixo, mesmo no meio da correria, pelo menos ali 30 minutos por dia para você esquecer o mundo e focar ali na sua ideia criativa, criar um ritual, né? Para algumas pessoas é uma xícara de café, uma música instrumental, um ambiente específico, e definir metas, 500 palavras por dia, uma página. O seu primeiro rascunho não precisa ser bom, né? Ele é uma descarga criativa, você está tirando essa ideia, essa tensão ou essas múltiplas ideias e transformando isso em algo visível, palpável. No e-book estarei deixando algumas dicas de técnicas de escrita, mas de uma forma resumida, para não nos determos muito aqui. Toda boa escrita tem ritmo, frases curtas, frases longas, ganchos, diálogo e descrição. Eu trabalho com mentoria para autores independentes. Vou deixar na descrição o link do meu Instagram. Você aproveita e já me segue, manda uma mensagem lá que podemos conversar sobre os planos, que também são bastante acessíveis. Quinto tópico, escrever o seu livro e agora? Existe a revisão estrutural, que é o conteúdo, analisa o enredo, o ritmo, a lógica da história, da argumentação. Também tem a revisão literária, que é o estilo, que trabalha o vocabulário, a fluidez, as repetições e a harmonia das frases. E, por fim, a revisão gramatical, que é correções básicas de ortografia. Importante que o seu livro não contenha erros gramaticais claros, gritantes, porque vai passar realmente a ideia de algo despreparado, não é? Algo negligenciado. O ideal, se você tiver condições para isso, ou quem sabe um amigo, é fazer uma parceria com um professor de português, com um revisor. Mas se você não tem condições na publicação do meu primeiro livro, como foi o meu caso, não tinha condições de contratar alguém, então algumas dicas de ferramentas que podem te ajudar. Language Tool, que eu já mencionei aqui, vou deixar na descrição. Tem o Grammarly e o ChatGPT. O próprio ChatGPT pode te ajudar aí não é para ele escrever o seu texto, mas para ajudar a corrigir. Você faz um checklist geral, né, antes da publicação. A estrutura geral está revisada com coerência e ritmo, capítulos com início e fim definidos. Se é um romance de ficção com cenas, né? Geralmente sugere-se aí, cada capítulo 3 cenas. Se é um livro de desenvolvimento pessoal, geralmente no final ali tem algumas dicas práticas, sugestões, desafios, personagens ou argumentos consistentes, revisão literária concluída, erros gramaticais corrigidos, formatação uniforme, né? Imagens, espaçamento, travessões. Para o Kindle tem uma formatação específica. Se você vai publicar na Amazon, forma impressa tem outra formatação. E se você vai
publicar em alguma editora que publica livros de autores independentes, eu vou já dar uma dica aqui bem legal, onde eu consegui imprimir o meu livro de uma forma bem acessível e democrática, ou seja, todos têm acesso. Então você precisa de uma formatação específica para cada uma delas, tá certo? Título e subtítulo revisados, nome do autor padronizado, sumário testado, né? Se é um e-book, enfim, esses são aí as principais sugestões. Agora também tem o perigo da perfeição, né? De você revisar e achar que nunca está perfeito e nunca vai publicar. Claro, corrijam as coisas básicas e essenciais, mas não espere a perfeição. Não espere um best-seller até você publicar o seu primeiro livro. Tópico 6 do nosso e-book: capa, título e sinopse. Um bom título geralmente é curto e memorável, né? De 2 a 5 palavras de preferência. Comunica o tema central ou o tom da obra. Um exemplo inspirador, né, seria aí O Peso das Asas, né, que tem um símbolo poético, fala dos dilemas na tomada de decisões. Sutil arte de ligar o F, né, que é direto e provocante, se tornou um dos livros mais vendidos aí em todo o mundo. E também podemos escolher um estilo direto e prático, né? Escreva seu livro do zero. E o subtítulo aí, Guia Completo para Autores Independentes, do rascunho à publicação. Ou seja, é um título interessante, chamativo para um determinado grupo de pessoas. Muito provavelmente você tenha sido atraído por esse título, por isso está aqui nesse vídeo até agora comigo. A ação da capa, você pode usar aí o Canva, né? O Canva existem modelos, né? Você pode, se nós atingirmos a meta aí dos 100 likes, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mostrando como você fazer a capa do seu livro. Aqui eu vou me deter, como é um resumo, vou me deter a dizer as ferramentas, né? Você pode usar o Canva, você pode usar até a própria inteligência artificial para te ajudar, claro. Você precisa corrigir ali alguns defeitos, se necessário. A sinopse é o resumo do seu texto. A maioria das pessoas não vão ter tempo de ler todo o seu livro para você saber se é interessante, não vão nem olhar a introdução. Então é importante que você crie um texto resumido, que em poucas linhas ali, ou em alguns poucos parágrafos, você consiga transmitir a ideia central do seu livro, despertando a curiosidade. É o que acontece quando você decide assistir um filme, geralmente tem uma sinopse ali. Quando você está numa livraria também e decide ler um livro, despertado pela curiosidade do título, do subtítulo e da sinopse. E chegamos à parte muito importante, né, que é a publicação independente. E aí, como é que eu faço? Não tenho dinheiro, não tenho parceria, nenhuma editora ainda conseguiu notar-me. Como eu posso publicar o meu livro? Eu vou mostrar para vocês 3 formas de como eu publiquei o meu livro. Aqui eu tenho O Peso das Asas, né, como exemplo. Primeira foi na Amazon, e aí em 2 formatos diferentes. Tem o e-book Kindle, você publica o seu e-book gratuitamente, você faz um cadastro na Amazon. Deixa eu mostrar aqui. Você vai colocar Amazon KDP. Vou deixar também o link na descrição. Vem aqui, ó, Amazon KDP. E aí no meu caso já vai aparecer aqui porque já está logado, né? Já vem aqui para minha página onde tem meus e-books, livros publicados, né? Mas se você não tem conta ainda, é coisa natural. Quando você entra em qualquer site, você vai fazer ali o seu cadastro básico com as suas informações. E aí, uma vez criado esse cadastro, vai aparecer para você essa página aqui. E aqui vai ser muito simples, né? Toda vez que quiser criar um livro, uma série, você vai vir aqui, ó, no caso, criar um e-book. Aí você vai clicar aqui e colocar as suas informações, título, subtítulo, se é uma série ou não, o nome do autor. E no caso você vai escolher a loja. No caso aqui, no Brasil, se é em português, você vai escolher amazon.com.br. As categorias, palavras-chave, e aí você vai avançar aqui para os próximos passos, que aí você vai disponibilizar o seu manuscrito, né, que é o seu texto já pronto, formatado,
Como falei, esse vídeo é apenas para mostrar um passo a passo para você. Não tem como eu ser específico em todos os pontos. Então, deixa o like, se inscreve no canal e aí nos próximos vídeos eu vou mostrar um passo a passo fazendo. Vou criar um livro teste aqui e vamos fazendo passo a passo para mostrar para vocês, tá certo? Então, você pode publicar o seu livro na Amazon, tanto na versão digital, do e-book Kindle, como a versão física. E aí, olha, que uma coisa sensacional para compartilhar com vocês. A Amazon tem uma forma que você, mesmo sem nenhum recurso, sem pagar nada, você pode publicar o seu livro e quando alguém comprar, fica disponível lá no Amazon Books, né, tanto na versão física como na digital. E quando alguém comprar o livro físico, a Amazon mesmo imprime o seu livro e envia para qualquer lugar, no nosso caso, qualquer lugar do Brasil e até mesmo para 10 países no mundo, ela envia esse material. E se você quer ter alguns livros em mãos, num custo menor, mais acessível e também mais personalizado, por exemplo, esse daqui vem com essas orelhas, né? Um negócio mais padronizado, ou mais esteticamente mais interessante. Aí tem uma dica de ouro que eu vou deixar para vocês, que é a fábrica do livro, né? Deixa eu mostrar aqui. Vou deixar, não ganho nada por isso, viu? Bem que poderia ganhar, mas não ganho nada para divulgar aí a fábrica do livro. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, fábrica do livro. Ó, você vai aqui e aqui você pode publicar o seu livro. Você clica aqui no formato de livro, né? Sem orelha, com orelha. Então, a partir de, ó, aqui, a partir de R$10, né, uma unidade, vai depender das páginas, você pode publicar o livro impresso a partir de 4 unidades. Ou seja, se o seu livro custar, o meu custou R$15, acho que cada um deles. Então, com R$60 mais o frete, que também não foi muita coisa, com menos de R$100, eu tinha 4 unidades do meu livro em casa, impresso, para poder divulgar melhor para as pessoas. Olha aí, que sensacional. Vou deixar o link aí também. Espero que estejam gostando do vídeo até aqui. Estamos disponibilizando aí essa aula gratuita, pretendo compartilhar outras ainda, o livro gratuito. E se você deseja também uma mentoria particular comigo, eu trabalho com mentoria para autores independentes. Vou deixar na descrição o link do meu Instagram, você aproveita e já me segue, manda uma mensagem lá que podemos conversar sobre os planos que também são bastante acessíveis. Uma vez que o seu livro está pronto, publicado, agora é continuar aí jogando duro na divulgação do marketing, usando as redes sociais. Em breve vamos falar também como você aí fazer um ótimo marketing literário, tanto para lançamento e divulgação do seu livro. Por hoje vamos encerrar por aqui, o nosso vídeo já se estendeu bastante. Espero que tenha te ajudado aí. Vou deixar na descrição todos os links possíveis de ferramentas do e-book para você baixar, do meu Instagram, para você também nos seguir aí, acompanhar o nosso trabalho mais de perto. E espero te encontrar nos próximos vídeos. Deixe o seu like. Quando atingirmos a meta dos 100 likes, vamos fazer mais vídeos aí para vocês, mais específicos, ensinando um passo a passo em cada área dessas que eu falei com vocês. Bom, um abraço, te vejo no próximo vídeo e quero ver você publicando seu livro muito em breve. Um abraço.